no livro de Atos dos Apóstolos. Temos meditado no livro de Esther, já estamos chegando praticamente à metade do livro de Esther, às quintas-feiras, e agora nós estamos prosseguindo em Atos capítulo 5, a partir do verso 12. Atos capítulo 5, a partir do verso 12. Amém? Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas para que vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele.
Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Os irmãos do som, eu estou sentindo uma microfonia. Se puderem me dar uma força. Amado Deus e Pai, se conosco, Senhor, nessa manhã. Meu Deus, queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos de todo pensamento inoportuno, de toda ansiedade, de toda angústia. Nos ajude, Senhor, porque sabemos que o Teu Santo Espírito já está neste lugar. O Senhor fala, o Senhor vive, o Senhor reina. Meu Deus, me capacite para ser fiel também à exposição da Tua palavra, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu coloquei como tema dessa mensagem: seja chato. Interessante porque chato no sentido de insistente para falar do Evangelho, insistente para falar das coisas de Deus. Você sabe como o Evangelho é chamado no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita e nos países nos quais a igreja é perseguida? O Evangelho é conhecido como vírus, porque onde colocam um crente na prisão com outros, as pessoas, os outros presos, no decorrer de pouco tempo, poucas semanas, os outros começam a professar a mesma fé, onde colocam os crentes tentando sufocar a fé, tentando impedir o avanço da igreja. Pelo contrário, a igreja continua avançando, a ponto dos crentes precisarem ser postos em solitárias, porque se ele é colocado com 2 ou 3, logo mais aqueles 2 ou 3 também serão crentes. E assim as autoridades se veem quase que desesperadas. Como faremos para impedir o avanço do Evangelho? Ou para tentar segurar a igreja? E meus irmãos, isso não é novidade. Nós vemos exatamente que na época dos apóstolos isso já acontecia. Assim como alguém tenta segurar a areia, quantos já tentaram segurar a areia e vêm os grãos escorrendo pelos seus dedos? Assim é o mundo, são as autoridades tentando impedir o avanço da igreja. E por que eles não conseguem impedir o avanço da igreja, meus irmãos? Do verso 12 ao verso 19, nós já vemos o que está por trás da igreja. Do verso 12 ao verso 19, nós vemos os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Era uma igreja que vivia os milagres. Era uma igreja que dependia de Deus, dependia de milagres diariamente. Era uma igreja que, na sua rotina, estava o sobrenatural. E isso, meus irmãos, não pode ficar no passado. Isso tem que continuar a ser a minha e a sua vida. Nós temos que buscar a viver o sobrenatural. E veja, era algo natural.
as pessoas pregavam o evangelho, faziam maravilhas entre o povo, curavam os doentes, expulsavam demônios. E verso 14, número cada vez maior de pessoas eram acrescentadas. Pessoas de todas as cidades vinham até os apóstolos. E o que diz o final do verso 16? Todos eram curados. Não falava que alguns, 90%, um aqui, outro ali. Não, meus irmãos, todos eram curados. Não havia enfermidade maior do que o poder de Deus. Aqui é interessante que há uma certa semelhança com o ministério de Jesus. Eles seguem a sombra de Cristo, expulsando, curando, ensinando, evangelizando, pregando a palavra. O ministério vivo, cheio de fogo, o ministério crescendo, o ministério avançando. E meus irmãos, qual foi a reação daqueles que mataram a Jesus? Da mesma forma como os membros do Sinédrio, os saduceus, os fariseus, eles tiveram inveja de Cristo. Agora eles não teriam inveja só de um homem, eles teriam inveja de 12 homens. Uma inveja multiplicada. E eles começaram a ver, rapaz, já não basta termos matado um, parece que proliferou, aumentou, agora não é só um pregando, agora são 12. E eles com inveja mandaram prender os apóstolos. Nós devemos olhar para os capítulos anteriores e ver que eles já tinham advertido os apóstolos para não ensinarem no nome de Jesus. E qual tinha sido a resposta de Pedro e João? Nós tememos mais a Deus do que aos homens, vamos continuar pregando. E tanto é que eles oraram, o fogo desceu e saíram novamente a pregar. Então eles já tinham sido advertidos, dessa vez eles chegam, manda prender. E mandaram prender os apóstolos. E aí o que aconteceu? Simplesmente um anjo de noite chegou, soltou os apóstolos e falou: voltem para pregar, voltem e continuem. Verso 20, dirijam-se ao templo e relatem ao povo a mensagem desta vida. Veja, eles não foram libertados para o bem bom, não foram livres da prisão para, já deu errado uma vez, pregaram a palavra, agora vão viver a tua vida, não façam isso de novo, nada disso, pelo contrário, eles foram libertos para insistirem nessa mensagem. Deus deu libertação a eles e provisão, não para que eles ficassem acuados, porque eles poderiam agora dar lugar ao medo, poderiam pensar: rapaz, Deus me deu o livramento, é melhor eu ter mais cautela, é melhor agora agir com mais medo, com mais sabedoria. Não, vão para o olho do furacão, voltem para o templo, abram a boca de novo, preguem a mensagem dessa vida. Ou seja, eles não deram, meus irmãos, lugar ao medo, não deixaram que uma prisão temporária os intimidasse, as ferramentas humanas enchessem o seu coração de ansiedade. Pelo contrário, o que dá a entender no texto é que o anjo de noite libertou os apóstolos e eles, de forma tão natural, sem medo do homem, eles voltaram para o templo. E aqui chega a ser engraçado, eles chegam de manhã, imagine, quase como um xerife, ali os fariseus, os centuriões romanos, chegando de manhã para esnobar, ver toda a coragem daqueles homens apodrecendo na cadeia. De repente eles olham: ué, cadê os homens? E ainda trancados os homens de guarda, e sumiram os homens. E de repente alguém chega, algum fofoqueiro ou X9 chega: capitão, os homens estão de volta lá no templo. Ninguém abriu, os homens nem dormiram, a guarda, o serviço nem foi trocado. Ninguém sabe como eles estão de volta lá no templo pregando. Imagine a dor de cabeça desses invejosos.
Porque veja, eles estavam preocupados com o seu nome. Eles estavam tentando impedir o nome de Jesus, porque ao impedir o nome de Jesus de ser pregado, era o nome deles que seria famoso. Eles estavam com inveja. Eles não queriam o nome de Cristo na boca do povo, eles queriam o seu próprio nome. Imagine o desespero deles. Meu Deus, o que a gente faz? Tentamos prender, os homens não estão aqui, o povo é curado. O povo ama esses homens. Tanto é que eles chegaram a ter medo, eles pensaram até em matá-los de vez, acabar com essa história. Só que o povo tinha simpatia por eles. Porque veja bem, enquanto que esses homens do Sinédrio, esses fariseus e os saduceus, eles só pensavam em si, os apóstolos, meus irmãos, eles estavam cuidando do povo. Eles estavam se sacrificando pelo próximo. Eles amavam de verdade. Eles não estavam ali para se promoverem. Eles já haviam sido presos. Qual era o benefício material de seguir a Jesus? Nenhum. Eles não estavam ficando famosos, Jesus sim. Ao invés do nome deles, era o nome de Cristo que estava sendo conhecido. Eles não estavam enriquecendo ou explorando o povo, eles estavam servindo. Eles estavam curando, libertando, manifestando a glória de Deus. Aqueles outros homens, eles só pensavam em si. Nem parece com certas classes políticas no nosso país, não é verdade? Verso 25, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio ensinando. Aí mandaram chamar de novo. Mandaram buscar de novo os apóstolos. Dessa vez levaram para o Sinédrio. E nós estivemos ali naquela maquete de Jerusalém ontem. E na parte do templo, que era bem grande, tinha um pátio. E no anexo tinha no segundo andar ali o que seria o local do Sinédrio. Então era muito próximo. Por isso que eles já mandaram buscar os apóstolos dali, que estavam no templo, para o Sinédrio. E aí eles falaram: olha, vocês estão querendo nos tornar culpados do sangue desse homem, de Jesus no caso, vocês estão pregando no nome dele, e nós já mandamos vocês pararem. E aí Pedro e os apóstolos responderam: olha, é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. E é interessante que Pedro não perde oportunidade. Se você esbarrasse com Pedro na rua, provavelmente ele ia olhar para você e pregar o evangelho. Tudo era uma oportunidade para Pedro abrir a boca e pregar a palavra. E ele falou: o Deus dos nossos antepassados, verso 30, ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então veja, ele o tempo todo prega a palavra, mesmo diante dos seus opositores. Ele é insistente. Ele pregou no pátio, ele pregou no Sinédrio. E qual foi a reação deles? Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Queriam acabar de vez. Eles estavam contaminando Jerusalém. A palavra estava sendo difundida. Pessoas estavam crendo. Meus irmãos, eles não temiam os homens. Pedro não gaguejou. Se fosse para ser morto ali, eles seriam mortos de novo. Seriam mortos. Se fossem para ser presos, eles seriam presos novamente. Eles não tinham medo. Meus irmãos, essa palavra, você sabe quando o medo ele aparece pela primeira vez na Bíblia? Alguém arrisca um chute? Quando que o medo aparece pela primeira vez? Deus chega no jardim e diz: Adão, por que se escondeu?
E Adão disse: Senhor, eu vi o Senhor chegando e eu tive medo, pois Adão havia pecado. O medo, ele entra no povo de Deus quando o povo peca. O medo, ele entra por conta do pecado, meus irmãos. Mas aqui não há pecado. Aqui há somente a glória de Deus. Aqui há somente o anúncio do Evangelho. E onde há anúncio do Evangelho, onde há a presença do Espírito Santo, onde há milagres, onde há sobrenatural, não há medo, existe coragem, existe unção. Meus irmãos, onde há medo, há pecado, tenha certeza disso. Porque a presença do Senhor lança fora todo medo. Os apóstolos não estavam acuados. Sabe por que aquele que livrou da prisão uma vez pode livrar de novo? E mesmo que matassem ele, Jesus venceu a morte. Podem tentar a quantidade de vezes que for, meus irmãos, a igreja vencerá. E veja, o fato da igreja passar por maus bocados não significa que a igreja está perdendo, porque a palavra já disse que nós seríamos perseguidos. Cristo disse que nós éramos enviados, nós somos enviados como ovelhas entre lobos, mas o Evangelho vencerá, a palavra, meus irmãos, será difundida. E aí no meio disso tudo, Gamaliel, que foi mestre de Paulo, ele se levanta como um membro do Sinédrio. E ele fala: olha, esses caras estão pregando, estão tendo sucesso. Se nós tentarmos sufocá-los, talvez nós até alimentemos mais o fogo deles. Quantos se lembram de uma palavra antiga, uma frase política antiga que dizia: falem bem, falem mal, falem do petróleo nacional. Quem lembra disso? Por quê? Seja para falar bem ou seja para criticar, o fato é, está sendo falado, está sendo promovido. Então ele falou: olha, é melhor que a gente nem toque mais nesse assunto. Aí ele cita outras pessoas que tentaram levantar suas doutrinas em Israel e não tiveram sucesso. Com o tempo, morreu. Então olha, esses aí deve ser o caso. Só mais uns. Daqui a pouco esse fogo apaga, porque é fogo de palha. É a última moda do verão, as novidades deles. Então, verso 38. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz e soltem-nos. É interessante porque ele faz essa recomendação, porque de fato Gamaliel não queria ser da presença do Senhor. Ele deu uma instrução sábia, mas que nos apresenta a própria falta de fé do Gamaliel. Ele achava que não valia a pena o esforço de tentar contê-los. Ele disse: se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Porque eles são bons? Porque eles são fortes? Não. O que diz o resto do verso? Pois se acharão lutando contra Deus. Ninguém consegue prender a igreja, ninguém consegue nos calar, porque é Deus que está na nossa frente. Quando tentam nos sufocar, é contra Deus que lutarão. Se tentarem te derrubar, precisarão se ver com Jeová. Não é contra você que estão lutando, não é contra a sua família, contra o seu casamento, contra os seus filhos, é contra o próprio Deus. Então que lutem, boa sorte, porque o nosso Deus, meus irmãos, é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo pegava procuração e mandava matar, sequestrava cristãos, incendiava casas, e Cristo se revela a ele, o que Cristo diz? Paulo, Paulo, Saulo, por que me persegues? Quando alguém se levanta contra a igreja, contra a nossa vida, não é contra a nossa vida, é contra Deus.
veja a autoridade, veja até o perigo de quem mexe com um dos filhos de Deus. Se você tem um filho ou uma filha, e alguém chega e mexe com o seu filho ou com a sua filha, mexeu contigo. Uma vez eu fui com minha esposa, José tinha nem um mês, tinha 20 e poucos dias de vida. Nós levamos ele lá no hospital onde ele nasceu, porque é praxe, é protocolo. O primeiro mês, qualquer coisa que aconteça, ele tem que voltar para a maternidade onde ele nasceu. É responsabilidade da maternidade que ele nasceu, o suporte no primeiro mês de vida. Depois ele já pode ser atendido em outro hospital público. E então ele começa a apresentar um princípio de uma gripe, alguns sintomas que nós estranhamos muito. E eu e Liliane voltamos com ele no hospital lá em Bangu. Um hospital maravilhoso, por sinal, mas nesse dia eu tive um estresse, porque eu cheguei e a atendente falou: olha, ele não pode ser atendido mais aqui. Aqui não tem, tem um pediatra, mas não é o ideal, tem que levar ele no UPA, que tem pediatra e tudo. Não nesse hospital, mas aí eu falei do protocolo. Não, mas isso mudou e não sei o quê, então não é mais aqui. Aí a gente respirou fundo, nós já tínhamos vindo de Nova Iguaçu. Aí, tá bom, vamos, onde que é a UPA? Não, é em Senador Camará, é logo depois. Não era nem assim longe, mas fomos. Quando nós chegamos lá em Senador Camará, no UPA, falaram exatamente do protocolo que eu tinha dito para a moça. Falaram: não, eles não podem dizer isso, eles têm que atender o seu filho lá, eles têm que atender o José. Volta lá e tenta de novo. Aí minha mãe, assistente social, ela estava de plantão num outro hospital e falou: olha, você pode vir aqui ou tentar no Rocha Faria, em Campo Grande. Só que eu falei: mãe, onde quer que eu vá, eles vão falar do protocolo, que é o certo, é a maternidade que atendeu, na qual José nasceu, ali nos 20 e poucos dias de vida, atendê-lo ainda. E aí nós pensamos: olha, ao invés de ficar indo de hospital em hospital e todos falarem da mesma coisa, do bendito protocolo, é melhor nós voltarmos lá e tentarmos fazer com que eles cumpram o protocolo. E aí nós voltamos. Fizemos o que a moça do hospital tinha dito, sabendo que não estava certo, mas ainda assim fomos em Senador Camará. E aí, sabe, quando você começa a perder a paciência, pois é, meus irmãos, eu sou vaso de barro igual você, eu também me estresso. Porque não se trata de mim, não se trata de você, se trata dos nossos filhos. E se algo acontece com uma das nossas crianças, meus irmãos, quem é pai, quem é mãe sabe que nós somos capazes de dar a vida pelos nossos filhos. Nós chegamos no hospital e, sem perceber, talvez eu não tenha falado tão calmo assim que eu entrei naquele hospital. Lili ficou com o olho porque ela viu eu em silêncio o tempo todo. Ela: não, deixa que quando eu chegar no hospital eu falo. Mas eu tomei a frente, eu falei: olha, o que é preciso para vocês cumprirem o protocolo? É claro que eu não falei com toda essa calma, né? Mas eu falei: olha, é preciso que eu chame a polícia, um advogado, mas é o certo. Nós ouvimos vocês, mas ele é um bebê. Ele é um bebê. E é o meu filho. Eu não vou ficar com a criança assim, para cima e para baixo. E, meus irmãos, se nós que somos pecadores fazemos isso, quanto mais o teu Deus, quanto mais o teu Pai. Quando se levantam contra a sua vida, meus irmãos, é Ele quem fica revoltado. José estava ali tranquilo. Quem se estressou fui eu. Quando se levantam contra a sua vida, você fica tranquilo. Quem toma a frente é o teu Pai. Quem toma a frente é o teu Deus. Quem tenta sufocar a igreja, meus irmãos, está lutando contra o Senhor da igreja. É por isso que nós somos encorajados a pregar a palavra, a não ter medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E veja,
Aqui nós vemos o compromisso dos apóstolos que não se intimidaram diante da perseguição. E nós vemos as pedras clamando. O próprio Gamaliel viu, olha, se vocês não conseguirem derrotá-los, vocês se acharão lutando contra Deus. É melhor deixá-los soltos. Porque veja, se Deus estiver com eles, vocês vão desperdiçar tempo e força. Se Deus estiver com eles, eles vão prosperar. Não adianta nada, não adianta as suas tentativas. Então é melhor não lutar contra Deus. E então eles liberaram. Mas veja, antes de liberarem eles mandaram açoitá-los. E veja, eu já comentei que os açoites, os chicotes, naquela corda haviam pedaços de chumbo, de ferro, ossos. E eles foram açoitados assim como Cristo foi. Mas sabe qual foi a reação desse açoitamento? Veja, novamente, não foi medo, não foi murmúria, não foi reclamação, sendo, ai, minha lombar, meu Deus do céu, chicote pegou na minha hérnia. Não foi isso, eles não saíram se arrastando. E veja, eles saíram sangrando, eles saíram com dores, eles foram, querendo ou não, humilhados. Mas qual foi a reação do povo de Deus, dos apóstolos, diante dos açoites? Verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Quando você é açoitado, você fica alegre? Ou você volta para casa chorando no ônibus porque o seu patrão te perseguiu? Eles saíram alegres. Há alegria, meus irmãos, em sofrer pelo nome de Jesus. E veja, eu não estou dizendo que não tem dor, porque devia ter dor para chuchu. Devia ter muita dor. Misericórdia. Talvez alguns de nós até morressem diante desses açoites. Mas eles saíram alegres. Eles estavam felizes por sofrer em nome de Cristo. Às vezes, ao invés de alegria por sofrer perseguição, a gente fica ansioso, é desesperado, a gente cria um dramalhão. Mas, meus irmãos, Deus é por nós. E Deus não deixou de ser pelos apóstolos no momento dos açoites. Deus não deixa de tomar a frente do seu povo quando nós passamos por dores, por perseguições. Deus não deixou de ser com os apóstolos quando eles foram presos. E veja, Deus é soberano, livrou eles da prisão, mas não livrou dos açoites. É interessante que os apóstolos poderiam até ter essa dúvida na sua fé. Poxa, Deus me livrou da prisão, e do açoite, que foi muito pior, Deus não me livrou. Alguns poderiam entrar em crise, mas eles não entraram em crise. Eles sabiam que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Mas se Ele não livrar, glória a Deus, isso não vai roubar minha alegria. Isso não vai diminuir o compromisso da pregação da palavra. Vivendo ou morrendo, sendo açoitado ou não, estando em liberdade ou estando preso, nós pregaremos a palavra do Senhor. Nós ficaremos comprometidos com o Evangelho. Não é um compromisso que depende de circunstância. E veja o resultado dessa alegria, e uma alegria mesmo sangrando. Foi o que, meus irmãos? Foi mais compromisso, foi mais pregação. Eles eram chatos, eles eram insistentes na pregação, no Evangelho. Verso 42, todos os dias. E perceba, aqui há uma progressão. Porque até então eles estavam se reunindo no templo. Se agora o sinédrio aumentou a intensidade contra nós, nós vamos revidar. Nós vamos aumentar a intensidade. Se eles querem que nós paremos de pregar nesse nome,
agora, meus irmãos, eles vão ter que me aturar. Eu vou pregar esse nome não só no templo, mas de casa em casa. Verso 42, todos os dias, sem feriado, sem ponto facultativo, sem enforcamento, no templo e de casa em casa. Antes era só no templo, agora no templo e de casa em casa. Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ao invés de recuar, o chamado é para avançar. O chamado é para prosseguir, mesmo com cicatrizes, mesmo com ameaças. Eles não temiam os homens, eles sabiam que o nosso Deus é maior. Agora a questão é, eles sabiam, você sabe? Sabia que o teu Deus é maior do que as ameaças? Meus irmãos, que nós possamos ter a mesma determinação. Não pare, não diminua o passo, não retroceda, não se intimide, mesmo sangrando, mesmo com cicatrizes, mesmo com a sua foto no poste, procura-se, siga em frente, pregue a palavra, abra a sua boca, assim como Pedro e outros fizeram. Porque quem está por trás do nosso chamado, quem está por trás do nosso ministério é o Senhor Todo-Poderoso. Quem tentar nos impedir terá que se ver com o nosso Pai, terá que encarar o nosso Deus. Meus irmãos, quando o crente vive os milagres diariamente e é comprometido com a palavra, ele será chato para o mundo. O mundo hoje, a sociedade tenta nos calar. Falar o evangelho hoje não é politicamente correto. Nós darmos nomes aos pecados não é correto. Cada vez mais tentarão sufocar a nossa igreja, tentar sufocar essa mensagem. E às vezes nós olhamos para tudo que vem acontecendo no mundo e eu percebo, bem sutil, um certo tom de medo. O que estão fazendo? Estão se levantando. Mas, meus irmãos, sempre se levantaram contra a mensagem do Evangelho. Não somos nós que temos que ter medo, é o mundo que tem que ter medo. Porque quem vai julgar o mundo é o nosso Senhor. Nós falamos do avanço das trevas com certo medo. Olha o que estão fazendo, olha o que o partido do presidente está propondo, olha a ideologia de gênero, olha guerras. A gente fala de certas coisas com medo. Meu Deus, as nossas crianças, é isso, é a parada gay. Agora, meus irmãos, quem precisa ter medo é o mundo. Porque diante da mensagem do Evangelho, pessoas serão libertas, todos serão curados, pessoas serão transformadas. Nós falamos às vezes do avanço das trevas como se o Evangelho fosse menos potente, como se o nosso Deus fosse mais fraco. Meus irmãos, a mensagem é a seguinte: a igreja vai avançar e nem as portas do inferno. A gente às vezes olha para esse verso pensando que a igreja como um muro resistindo os socos do maligno, mas a imagem não é essa. A imagem é um exército que avança cidade por cidade, conquistando, derrubando muralhas, derrubando portões, entrando e saqueando o inimigo, e nem o inferno vai conseguir resistir. Nós somos chamados para avançar e conquistar. Nós não temos que ter medo das trevas. O mundo sempre foi essa loucura que nós vemos. Nós temos que ter medo da igreja que não avança, da igreja que não é comprometida com a palavra, da igreja que não vive o sobrenatural diariamente. Disso eu tenho medo, do sal que perde o seu sabor. Nós precisamos avançar. Se as trevas estão ganhando território, talvez seja porque Davi deixou de ir para a guerra para ficar pecando com Batseba. Ele deixou de avançar. O próprio Davi no passado, na época que os reis saíam para a guerra, ele deixou de ir.
Ele deixou de ir para a guerra, ele deixou de avançar. E quando ele fica no seu palácio lá, preguiçoso, o que acontece? Ele peca, ele cai. Talvez a igreja não esteja avançando. Quer dizer, talvez as trevas estejam avançando, porque a igreja deixou de fazê-lo. A igreja está dando oportunidade para o diabo tomar muitos terrenos por aí. Mas que diante dessa palavra nós possamos acordar, nós possamos nos despertar, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a pregar a palavra com ousadia e avançar, meus irmãos. Se a igreja diariamente, cada um aqui, se revestir do Espírito Santo e sair corajosamente pregando a palavra, o diabo não vai ter espaço no seu trabalho, na sua família, em Nova Iguaçu, em Cerâmica, no Brasil. Se fizermos a nossa parte, meus irmãos, já é o suficiente. A gente se preocupa mais com o time inimigo do que com o nosso próprio time. Então é uma bagunça. Mas nós precisamos voltar a marchar, voltar a prosseguir sem medo, mas com coragem. Como nós cantamos nessa manhã, o Jeová Jireh. Você sabe o que significa Jeová Jireh? O Senhor cuja provisão será vista, não é somente no passado, mas foi conjugado de forma que é sempre. Ele é o socorro bem presente. Não será no futuro ou não foi, Ele é, eu sou. Meus irmãos, nós somos chamados a servir a esse Deus que nos socorre, que está de pé e que nos dá força para prosseguir. Não pare, prossiga. Podem tentar nos calar, mas não conseguirão. Então abra sua boca. Abra, pregue a palavra. Possamos voltar, meus irmãos, a viver o sobrenatural. Essa coragem, esse avanço, não é para a igreja fria. Verso 12 ao verso 17, já nos diz. É para a igreja que vive o sobrenatural. E como viveremos o sobrenatural se a gente gasta mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus? Se a nossa vida de oração é menor do que uma propaganda de vídeo do YouTube. Você sabe quanto tempo tem uma propaganda de vídeo do YouTube? 15 segundos. Você abre um vídeo lá de uma pregação e tem uma propaganda. 15 segundos. Às vezes a nossa vida de oração é menor que isso. A gente não tira tempo para se dedicar à palavra. Como nós teremos então essa vida sobrenatural, essa coragem? É uma coragem, meus irmãos, que não vem de um discurso de autoajuda. Não é você, eu sou corajoso, eu posso. Não é isso. Essa coragem vem quando o Espírito Santo vem sobre nós. Sabe por quê? Eu e você somos limitados, somos barro. E é só a presença de Deus que lança fora todo medo. Quando eu vou estudar para a prova que eu estudo, meus irmãos, às vezes é orando em línguas e estudando. É orando, Senhor, me ajude. É o tempo todo, meus irmãos, tendo que buscar a face. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Se nós formos olhar para as nossas limitações, as nossas inseguranças, os nossos medos, nós não vamos sair do lugar. Às vezes a pessoa, e principalmente criança, até adulto, vai atravessar a rua e aí vê o carro, o caminhão vindo, ela entra em choque. Ali no medo ela trava, ela não tem reação. E o Espírito Santo, ele tem que vir e quebrar esse choque, essa paralisia do medo, para que nós possamos seguir em frente. E isso é só na presença do Senhor. É Ele quem lança fora todo medo. E que sendo preso, açoitado, a presença dEle nos traz alegria e firmeza de propósito. E quando isso acontecer, meus irmãos, aperte o cinto, porque ninguém poderá nos segurar. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar.
Fale com o Senhor, amado Deus e Pai. Sonda, Senhor, o nosso coração nessa manhã. Tira, Senhor, o medo. Tira, Senhor, insegurança. Meu Deus, vem sobre nós, trazendo teu perdão. Tirando, Senhor, toda preguiça, toda procrastinação espiritual do nosso meio. Senhor, desperta-nos para sermos um povo comprometido, um povo corajoso, um povo cheio da tua unção, um povo que te ama, um povo dedicado às coisas do teu reino, Senhor. Meu Deus, tira todo o medo do nosso meio. Quantos já não foram ameaçados? Quantos já não ficaram, Senhor, atemorizados com o homem? Mas, Senhor, que saiamos daqui com a paz, com a segurança, com a certeza de que o Senhor é por nós. E quem se levanta contra o teu povo, se levanta contra ti, Senhor. É o Senhor que luta as nossas batalhas. É o Senhor que nos reveste de coragem. É o Senhor que nos livra da prisão, mas é o Senhor que também nos dá alegria quando somos açoitados. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Reveste-nos, Senhor, desse batismo, para o louvor da Tua glória, para que o Teu nome, não o nosso, seja conhecido. Abre portas, Senhor, de emprego. Senhor, visita o Teu povo, com coragem, com ousadia. Senhor, nos dá essa determinação, um povo que te ama, um povo que se sacrifica pelo teu evangelho. Sê conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Cremos em ti, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nunca nos abandona. Oh, Senhor, tu és bendito para sempre. El Shaddai. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Oh, Senhor, vem sobre nós. Renova-nos na tua força, Senhor. Toca-nos, Senhor, nessa manhã. Todo aquele que chegou nessa manhã com medo, cansado, sobrecarregado, que sinta o teu toque, Espírito Santo. Que sinta a tua coragem, Espírito Santo. Que sinta a tua presença, o teu renovo. Levanta a tua igreja, Senhor, para a tua obra, para o teu chamado, para o teu propósito, porque nós somos chamados para avançar, para conquistar. Aleluia. Oh, Senhor, leva-nos debaixo da tua paz, da tua proteção. Guarda-nos, meu Deus, assim que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ricas consolações do teu Santo Espírito sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Antes de sair, abençoe o seu irmão. Vá na paz do Senhor.